graça e a paz do Senhor, amados. Eu quero hoje compartilhar um assunto que eu considero bastante interessante para que a gente possa gastar um tempinho meditando nele. Eu quero falar sobre as 4 regras para alcançar o impossível. E para eu compartilhar esse tema, eu queria usar um texto que está lá em Mateus 14, do verso 25 ao 32. É um texto bastante conhecido, mas eu gostaria de ler, para a gente se basear nele. Verso 25. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Eu me lembro de, há um tempo atrás, em um estabelecimento comercial, eu vi uma frase que me chamou bastante a atenção. Essa frase dizia assim: o impossível nós fazemos na hora, o milagre demora mais um pouco. Achei muito interessante porque nesses dias de hoje, eu creio que a maioria de nós está à busca de um milagre. Há quanto tempo nós não ousamos buscar algo humanamente impossível para nós? Algo que nós não conseguimos realizar por nós mesmos. E lendo esse texto bíblico aqui hoje mais cedo, eu percebi que neste milagre, a gente não visualiza qual era o objetivo de Jesus. Às vezes ele curava um cego, o objetivo era a cura. Às vezes ele ressuscitava um morto, o objetivo era a ressurreição. Mas qual seria então o motivo desse milagre? Eu creio que foi para mostrar aos discípulos e a nós também a importância da fé. E eu creio profundamente que a vontade do Senhor é que a palavra impossível ela seja riscada de vez do nosso dicionário. Então, na direção desse texto, eu quero compartilhar as 4 regras para se alcançar o impossível. Vejamos então. A primeira regra: não siga os conselhos dos que ficam no barco. Eu creio que a Bíblia ela não cita nessa passagem textualmente todos os diálogos que ocorreram no barco. Eu creio que o escritor pegou os diálogos mais importantes pela sua ótica. Eu creio que Pedro deve ter recebido vários conselhos daqueles que se dispuseram a ficar no barco. Alguém deve ter falado: Pedro, ninguém nunca fez isso, por que você vai fazer? Você não vai conseguir, você vai afundar. Pedro, com essa tempestade é mais sensato ficar no barco. Isso que você quer fazer é muito perigoso e é impossível. Acredite em mim, se você estiver buscando o impossível, se você estiver buscando o milagre para a sua vida, muitas pessoas vão te dizer que não vai dar certo, que é impossível, que você vai fracassar. Então, um conselho que eu quero te dar: nunca comece a busca pelo seu milagre ouvindo pessoas sem fé, pessoas que não estão dispostas a sair do barco. Busque conselho sim, mas busque conselho com pessoas espirituais. Eu tenho para mim que os relacionamentos, eles nunca são neutros nas nossas vidas. Existem aqueles que torcem por nós e vão nos aconselhar sabiamente, e aqueles que torcem contra, que no fundo vão te desanimar, pois não tem a coragem de Pedro de sair do barco. Nós precisamos de ter cuidado em nossas vidas com pessoas que não acrescentam nada para nós. Guarde sempre o ambiente ao seu derredor. Fique perto de pessoas que encorajam e que fortaleçam a sua fé. O ambiente que você permite ao seu redor determina o seu milagre. Então escolha com muito cuidado quem vai andar perto de você. Todos nós, em algum momento, precisamos tentar algo.
que aos olhos do mundo parecerá impossível. Segunda regra: não tente o impossível na sua força própria. Olha, eu creio que o milagre, ele nasce num desejo profundo de buscarmos algo que é impossível para nós, mas não quer dizer que você deva sair fazendo algo no seu próprio braço, na sua própria força. Pedro não saiu imediatamente caminhando sobre as águas. Antes, ele esperou uma palavra de comando do Senhor que disse: Pedro, vem. Muitos de nós ainda têm medo de crises, mas acredite em mim, é melhor estar na tempestade com o Senhor no barco do que estar numa calmaria sem Ele no barco. Nenhuma tempestade, nenhuma crise é muito grande se nós pudermos sentir a presença de Deus conosco. Se tivermos a palavra de Deus, se tivermos a palavra do Senhor, teremos fé. E fé é simplesmente agir de acordo com a palavra dada sobre a sua vida. Regra 3. Não fique no barco. A história conta que Pedro saiu do barco. Às vezes, nós não enxergamos as verdades mais simples. Pedro não teria andado sobre as águas se não tivesse saído do barco. Fazer o que parece impossível somente será uma realidade na sua vida quando você decidir avançar pela fé. A maioria de nós tem medo de sair do barco. Essa é a verdade. Nós não queremos deixar a nossa zona de conforto, mas a fé implica em ousadia, impetuosidade, coragem. O barco representa a zona de conforto, o trivial, a tradição. E o pior de tudo é quando o Senhor diz vem e nós continuamos no barco sem sair. É triste. E finalmente, a quarta regra: não olhe as circunstâncias. As circunstâncias nunca são favoráveis quando buscamos um milagre. Sempre existe uma razão para você não tentar. Quem olha os ventos não planta. Pedro tomou a decisão certa, saiu do barco. O problema foi que logo depois ele começou a reparar nas circunstâncias. Aí ele olhou para o lado, viu a força do vento, a tempestade, a profundidade das águas. E quando ele olhou as circunstâncias, ele então tirou o foco do Senhor. E aí ele começou a afundar. Quando nós tiramos o foco da presença do Senhor na nossa vida, inevitavelmente vamos afundar. Não coloque nunca o seu foco nas circunstâncias. Coloque no Senhor. E eu posso garantir que você andará sobre as águas, independente da tempestade, independente dos ventos fortes. O foco no Senhor nos dá poder, nos dá força. Tire o seu foco do passado e coloque no presente. Tire o seu foco da morte e do fracasso. Coloque na vida e na vitória. Quando Pedro desviou a atenção do Senhor, perdeu o foco e começou a afundar. Amados, eu creio que na igreja hoje nós temos 3 tipos de pessoas com relação ao nível de fé. Primeiro temos os incrédulos, como Tomé. Depois temos os tímidos e cautelosos, como os discípulos que ficaram no barco. E por fim temos os ousados, os impetuosos, como Pedro. E vou deixar uma pergunta para você meditar. Já estamos chegando ao final dessa ministração. Qual tipo de pessoa você quer ser? Tomé, incrédulo, tímido e cauteloso, como discípulo, ou ousado como Pedro? Então existe algo que o Espírito Santo está falando no seu coração agora, durante esta palavra? Então obedeça e creia que o milagre vai acontecer na sua vida. E lembre-se, se você crê que a palavra do Senhor está sobre a sua vida e você vai andar sobre as águas, saia do barco. Amém? Fique com Deus, que o Senhor possa abençoar ricamente você e sua família.